Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos a Escritura Sagrada na carta de Paulo aos Filipenses. Começamos hoje a exposição em série na carta de Paulo aos Filipenses. E hoje, de maneira introdutória, eu quero ler apenas a introdução, que é a saudação inicial de Paulo à igreja de Filipos. Nós vamos ler só do verso 1 e 2. Semana que vem, se Deus permitir, falaremos do verso 3 a 11 e assim por diante. Filipenses capítulo 1, verso 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Pai Santo, graças te damos pelo ajuntamento solene do teu povo. Graças te damos que é o Senhor quem nos trouxe aqui para cultuá-lo e para ouvir a tua palavra. Agora, ó Deus, continua a falar conosco por meio da mensagem da tua palavra, ó Deus. É certo que nós cantamos como nós cantamos agora há pouco. Nós ansiamos pela volta do Senhor Jesus Cristo. Nós desejamos estar para sempre com o Senhor. Mas sabemos que ainda temos tempo aqui. E neste tempo, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a viver de maneira que dignifique e glorifique o nome do Senhor. Assim, ó Deus, que a tua palavra nos instrua nesse sentido nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o mundo busca felicidade. Só que a felicidade verdadeira o mundo não tem encontrado. O que nós mais vemos por aí afora é o mundo infeliz. Sabe por quê? Porque a felicidade que o mundo busca, ela está no lugar errado ou na motivação errada. Alguns se casam não para glorificar a Deus ou para viver a vida comum do lar, mas para receber alegria. Nunca ser alguém que vive a alegria do casamento mutuamente. Para muitos, a vida envolve uma equação simples: mais dinheiro, mais felicidade. Só que isso é tolice. Essa equação nunca deu certo. Outros enxergam no momento presente, nos prazeres transitórios da vida, no aqui e agora, tudo o que se pode encontrar a respeito de felicidade, de alegria. É o tal do carpe diem, né? Curta o momento, curta os prazeres da hora, experimente tudo que esse mundo oferece. Mas no final do dia, o coração daquela pessoa ainda estará vazio e carente de alegria, de felicidade. A felicidade, meus irmãos, não está no marido, não está na esposa, não está nas posses, nem no momento. A felicidade, a verdadeira felicidade está no Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a felicidade, Ele é a alegria dos homens. E o apóstolo Paulo, nessa carta escrita à igreja de Filipos, ele mostra para eles que a verdadeira alegria é Jesus Cristo. É por isso que você conhece essa carta como a carta da alegria. Paulo fala de alegria para todo lado nessa carta. E você precisa considerar uma coisa importante, que essa carta é uma das 4 cartas que Paulo escreve quando está na prisão. Filipenses, Filemon, Colossenses e a carta à igreja de Éfeso. Paulo está preso em algum lugar, nós não sabemos exatamente se é em Cesareia, se é em Éfeso ou se é em Roma. E Paulo fala para a igreja de Filipos sobre felicidade, sobre alegria em Jesus Cristo. Uma prisão romana não passa nem perto de ser parecida com a prisão dos dias atuais. Geralmente era uma prisão subterrânea, pouco iluminada, com nenhuma consideração pelos detentos. E pense, Paulo está ali, preso, e ele está escrevendo para aquela igreja sobre alegria. A alegria que tem aquele que vive em Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero falar nesta noite sobre Jesus, a alegria da igreja. Não vou copiar o Johann Sebastian Bach, né? Jesus, a alegria dos homens. Jesus, a alegria da igreja.
como que nós, como igreja do Senhor, evidenciamos essa alegria em Jesus Cristo? Eu acho que a saudação de Paulo nos dá pelo menos 3 indicativos de como nós fazemos isso. Só que antes, eu quero passar algumas informações contextuais, porque nós vamos expor aos próximos sermões em Filipenses, e algumas coisas aqui precisam ser ditas para que compreendamos a totalidade da carta à igreja de Filipos. A cidade se chamava Filipos por causa do pai de Alexandre o Grande, o imperador Filipe. Ele foi rei daquela região antes de Roma anexar a cidade, e ele colocou o nome na cidade de Filipos. Depois, esta cidade passa a ser província de Roma, com todos os direitos legais que um cidadão romano tinha. Isso é importante mais adiante na carta. Paulo vai tocar nesse ponto com a igreja de Roma, com a igreja de Filipos, aliás. Paulo não, né? A cidade ela era importante também, porque por ela passava a famosa via Ignácia, a via que levava até Roma, passava dentro da Macedônia e levava até Roma, uma via bem movimentada. Então a cidade era uma cidade importante, uma cidade bem conhecida, uma cidade que tinha privilégios romanos, e o evangelho chega naquela cidade a partir de Atos 16, alguns devem se lembrar aí, Atos 16, quando Paulo e seus companheiros estão viajando e o Espírito Santo dirige eles até a Macedônia. E a primeira cidade que eles chegam é a cidade de Filipos. E naquela cidade acontecem muitas coisas interessantes. Lídia, a vendedora de púrpura, se converte, uma das primeiras convertidas. Provavelmente Lídia era uma mulher de posses, rica. E na casa dela começa a funcionar uma igreja. À medida que Paulo e seus companheiros vão pregando na cidade e há convertidos, eles vão se reunindo na casa de Lídia. Em Atos também diz que o carcereiro que está lá guardando Paulo e Silas na prisão, ele se converte e ele também passa a fazer parte daquela igreja. A partir de Lídia, a partir do carcereiro, de outras pessoas que se agregaram ali a Paulo e seus companheiros, nasce a igreja presbiteriana de Filipos. A primeira igreja presbiteriana de Filipos nasce ali. E cerca de 10 a 12 anos depois, Paulo está preso novamente, e a igreja envia Epafrodito para visitar a Paulo, para levar doações a Paulo na prisão e para ficar ali à disposição de Paulo. Aquele irmão, ele vai para servir a Paulo na prisão. Só que mais adiante nós vamos ver que Epafrodito adoece. Só que Paulo diz para a igreja de Filipos que o Senhor o curou, e Paulo decide enviar Epafrodito novamente para Filipos, agora com esta carta aqui em mãos. E as cartas do Novo Testamento, irmãos, geralmente elas trazem para nós as respostas, não as perguntas. Epafrodito deve ter chegado lá e falado: olha, Paulo, a igreja que você plantou está assim, está passando por isso, está lutando por isso, os irmãos têm algumas dúvidas sobre isso. E aí Paulo então começa a responder a sua carta a partir dos questionamentos do que a igreja está passando. E parece, irmãos, que a igreja de Filipos estava muito preocupada, estava muito triste com tudo que estava acontecendo, com a heresia dos judaizantes, que nós falaremos mais adiante, com a própria prisão de Paulo, que era alguém muito amado, muito querido por aquela igreja. E aí Paulo vai escrever sobre alegria para aquele povo e vai mostrar: olha, eu estou preso e eu estou falando de alegria, vocês estão livres, então se alegrem comigo no Senhor. O propósito de Paulo nessa carta então é expressar gratidão a eles, porque eles estão enviando um homem para ficar ali, cuidar dele, mandaram sustento para ele na prisão. É o propósito também de orientá-los ali espiritualmente e dizer para eles: vivam alegres em Cristo Jesus, entre outras questões que ele vai tratar aí. Então esse é um panorama geral do que a carta traz para nós. Nós vamos entrar nesses pontos novamente em determinado futuro, mas eu quero falar agora a respeito de como nós evidenciamos então a nossa alegria em Jesus Cristo, de acordo com o verso 1 e 2 aqui. E a primeira coisa, irmãos, que nós devemos entender, que a igreja ela vive alegre em Cristo, servindo a Cristo. Paulo
e Timóteo, servos de Cristo. Servos de Cristo. Paulo começa a sua saudação adjetivando a ele e Timóteo, que provavelmente estava preso com ele, como servos de Cristo. Em outras cartas ele falou, eu sou apóstolo e servo. Para Filemon, que ele ia tratar especificamente sobre a prisão, ele fala, eu sou prisioneiro de Cristo. Mas para essa igreja, ele só diz, servo de Cristo. Por que ele não fala apóstolo? Porque ele não precisava provar para a igreja de Filipos que ele era um apóstolo. Ele não precisava dar a sua credencial de apóstolo. Ele tinha uma comunhão muito grande com aquela igreja e ele se identificava muito com ela. E ele diz, servo do Senhor Jesus Cristo, servo para aquela amada igreja. E eu te pergunto, irmão, precisa de uma qualificação melhor do que essa para aquele que é discípulo de Jesus? Precisa? Servo de Cristo. Não precisa. Sabemos que Paulo poderia invocar várias coisas aqui. Ele era cidadão romano, ele era fariseu, ele era conhecedor da lei, ele tinha visto Jesus Cristo depois dele ressurreto e ascendido aos céus, ele subiu até o terceiro céu, ele viu coisas que ele não pôde nem relatar, mas ele tinha consciência de que ele era servo de Cristo. E que essa era a melhor qualificação que ele poderia dar dele mesmo. Ele sabia que ele era escravo do pecado outrora, que agora ele era livre em Cristo Jesus. Jesus o havia comprado com o seu sangue, Jesus Cristo era o seu dono. Então ele gosta de dizer, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Ele deve lealdade a Jesus, ele depende de Jesus, ele trabalha para Jesus, ele serve a Jesus Cristo. E especificamente falando de Filipos, né? Ele serviu a Cristo, plantando aquela igreja, evangelizando aquele povo, levando luz em meio às trevas em que aquele povo vivia. A gloriosa salvação de Jesus Cristo chega aos filipenses com instrumentos, que é Paulo, que é Silas, que é Lucas e outros companheiros que ali estiveram com ele. Então Paulo começa a sua carta dizendo, nós somos servos de Cristo. E a igreja de Filipos, ao ouvir aquela carta, deveriam entender que eles também são servos de Cristo. Epafrodito ia abrir o rolo, ia fazer a leitura, ia dizer, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. O sentimento da igreja deveria ser o mesmo, irmãos. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Paulo não tinha dúvida que aquela igreja de Filipos era uma igreja que servia. Inclusive ele agradece por isso, porque aquela igreja era uma igreja de servos. E o impacto destas palavras precisava ecoar no coração daquele povo. Lembre-se, era uma igreja com status de romanos. Então quando chegava um novo crente na igreja, ia para a classe de catecúmenos, abre lá o que Timóteo mandou, o que Paulo mandou. Vamos ler aqui. Para o jovem que está chegando agora na classe de catecúmenos, você é servo de Cristo. Você não é servo do imperador romano, você não serve os deuses romanos mais, você serve a Cristo Jesus. Você não é rei, você não é imperador, você não é nada mais do que um servo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro Senhor não é César. O verdadeiro Senhor é Jesus Cristo. E a mesma qualificação de Paulo e Timóteo é a qualificação da igreja de Filipos, é a qualificação da igreja presbiteriana de São Caetano do Sul. Deve ser a nossa qualificação de servos. Servos do Senhor. E essa é uma premissa da fé cristã que você não pode perder de vista. Nós não podemos nos esquecer disso. Você já viu aquele negócio da colmeia de abelha, né? Tem lá o zangão, tem a rainha, tem os operários. Igreja não tem isso não. Igreja é só operário. Igreja não tem Senhor. Senhor é só Jesus Cristo da igreja. O único Senhor da igreja é Jesus Cristo. O nosso moderador, que é o reverendo Roberto Brasileiro, ele é o moderador da reunião do Supremo Concílio da igreja. Ele não é o presidente da igreja. Porque o presidente da igreja, nós entendemos que é um só, é Jesus Cristo. Então todos são servos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos nós. E nós devemos nos lembrar disso, sendo um servo do Senhor Jesus Cristo com alegria. E como que nós servimos, irmãos?
com alegria. Nós servimos em adoração, porque a nossa adoração é um serviço a Deus, nós prestamos culto a Deus, nós servimos a Ele em ajuda ao próximo, seja com recursos materiais, seja com recursos espirituais, em proclamar as boas novas de salvação do Evangelho. É assim também que nós servimos uns aos outros. Se você precisa de algum modelo, está aqui. Paulo é um modelo. A igreja de Filipos é um modelo. Olhou e viu a necessidade, mandou um homem para lá para servir a Paulo. Paulo ouviu o chamado de Deus, ele e seus companheiros, e passaram a Macedônia e ali pregaram o Evangelho. Servir é aquilo que nós fomos chamados para fazer. Se você tiver a mentalidade de servo do Senhor, você saberá como servir, como ser útil, como ser um bom despenseiro dos dons e talentos que Deus te deu para a glória dele. Mas você precisa ter essa mentalidade e orar ao Senhor para que Ele te faça sempre um servo para a glória dele. Como disse Paulo aos Gálatas, e não nos cansemos de fazer o bem. A identidade do servo do Senhor é de alguém que faz o bem ao seu próximo. Não percamos isso de vista, irmãos, para que não saiamos daquilo que é a característica, a identidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma segunda lição aqui no texto, que ela diz respeito à nossa santidade. Veja que no verso 1 ainda, Paulo fala assim: a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive, e bispos e diáconos que vivem em Filipos. Você sabe que há vários momentos na Escritura Sagrada que Deus chama atenção para a santidade. Há vários momentos que Paulo chama a igreja de todos os santos, né, do Senhor. A grande maioria de todos os santos que aparecem no Novo Testamento é Paulo que chama a igreja, então ele gosta de chamar a igreja de todos os santos, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus. Esse é um conceito antigo na Escritura. Quando Deus chama Moisés, o que ele fala com Moisés? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que está é santo. Quando Deus chama o povo de Israel, ele deixa claro para eles: sede santos, porque eu sou santo. E assim por toda a Escritura você vai encontrar o lema da santidade do povo de Deus. Santidade de Deus, santidade do seu povo. Santidade, você sabe, basicamente é ser separado. E quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz assim: vocês já são santos em Cristo Jesus, mas vocês precisam trabalhar a santificação de vocês. Nós já falamos sobre isso aqui. Santificação envolve aspecto duplo, aquilo que Deus faz e aquilo que o crente faz. Deus nos fez santos em Cristo Jesus para que nós vivamos em santidade ou em busca de viver uma vida santa diante do Senhor. É trabalho nosso também buscar uma vida de santidade. Isso não é contraditório. A nossa santidade ela é tanto definitiva como progressiva. Paulo está falando: todos os santos, vocês já são santos em Jesus Cristo. Mas Paulo sabe que aquela igreja tem suas lutas, está no progresso de santificação, e que esse progresso vai durar até o dia em que nós nos encontrarmos com Jesus Cristo. Mas nós já somos santos em Jesus Cristo. E há 4 elementos importantes aqui. Primeiro, os pecadores redimidos nunca são santos por si mesmos. Todos os santos em Cristo. Não existe santidade à parte de Cristo. Toda a igreja é santa por causa de Cristo. E é essa união que propicia a batalha para que você busque pureza de vida, para que você busque santidade de vida, porque você está unido a Cristo, porque Ele já te fez santo na cruz do Calvário, que você tem condições de lutar para viver uma vida santa, separada para Deus, que honra a Deus, que não é manchada pelo pecado. Ou pelo menos você lutará contra o pecado da sua vida, uma vez que nós ainda somos pecadores. Santificação, irmãos, é obra do Espírito Santo, é só crente que tem isso. O Espírito Santo habita em nós, ele vai trabalhando em nós dia a dia, você vai vencendo dia a dia, você vai sendo fortalecido na palavra do Senhor. E dia após dia o crente vai tendo mais odiosidade para com o pecado. E o pecado vai se tornando cada vez mais, de fato, só um tropeço na vida dele. Não algo que ele ama, não algo que ele gosta de fazer, não algo que é uma prática rotineira na vida dele.
E a palavra de Deus é meio de santificação. Você sabe que Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como a oração, assim como os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor, assim como a reunião do povo de Deus. Tudo isso é santificação, meios que Deus usa para colaborar para a nossa santificação. E nós precisamos pensar nessas questões, porque nós somos declarados santos. Se você é crente no Senhor Jesus, se o Espírito Santo habita em você, a Bíblia diz: você é santo, mas você ainda está no progresso da santificação. Porque você sabe, há lutas, há dificuldades, há pecados que precisam ser vencidos ainda. A igreja sabia disso. A igreja não tinha dúvidas que eles eram santos em Cristo, mas que havia este progresso. O bispo inglês J.C. Riley, ele fala assim no seu livro, aquele livrão enorme, que tem o título Santidade. Você não conhece, dê uma pesquisada depois. Agora não, hein? Não vai entrar na internet agora para pesquisar o livro, não. Segura aí. Ele diz assim: um homem santo encherá sua mente com coisas espirituais. Ele buscará viver como alguém cujos tesouros estão no céu, e a sua permanência na terra é como um peregrino. Sua maior fonte de prazer está na comunhão com Deus, oração, leitura da palavra, reunião do povo de Deus. Então perceba, irmãos, santificação, ela é um aspecto não só particular da nossa vida cristã, ela tem um aspecto comunitário também. O presbítero Rogério acabou de ler aqui Hebreus, que diz: não deixe de congregar como é costume de alguns. A santificação do povo de Deus também é coletiva, é como igreja, é como povo do Senhor. E a gente precisa levar isso em consideração. Por isso que Paulo e Timóteo vão citar aqui os bispos e os diáconos. Por que eles citam os bispos e diáconos? Porque é a liderança da igreja. Bispo aqui é igual a presbítero, tá? Por isso que eu falei Igreja Presbiteriana de Filipos, né? Presbíteros, bispo é a mesma coisa que presbítero, são termos intercambiáveis na Escritura Sagrada. É a liderança da igreja que vai acompanhar os crentes de Filipos nesse progresso de santificação. E você sabe, né? A liderança da igreja, ela tem um papel muito importante. Ela tem o papel de não deixar o crente pecar em paz, né? A liderança da igreja, ela está ali para: olha, está pecando, vem cá, volta, vamos caminhar junto com o povo de Deus. E aí Paulo cita os santos, a igreja e a liderança também, que está ali para abençoar a vida do povo de Deus, para caminhar com o povo de Deus. Então, se você é um cristão verdadeiro, você é santo. Mesmo com os seus pecados? Sim. Porque a santidade, ela depende da obra do Senhor, não da sua. Só que este fato não deve levar você à leviandade, levar você a uma vida mais ou menos como crente. É o contrário. Você sabe que em Cristo Jesus você é santificado, mas você sabe que você tem lutas carnais dia após dia e que você precisa combater isso na sua vida. E todas as armas que você tem estão aqui na palavra do Senhor, no Espírito que habita em você. Então, quando você ouve todos os santos, a igreja é o povo santo, é para que nós tremamos diante do Senhor, para que nós levemos mais a sério a nossa vida com Deus, para que nós caminhemos em mais dignidade, não em frouxidão moral e espiritual. Pelo contrário, é para que nós caminhemos em uma vida sempre abundante no Senhor, compromissada com o Senhor, envolvida com o Senhor e com a sua palavra. A santificação, ela ainda terá o caminho de santificação, será imperfeito nessa vida, porque nós ainda somos pecadores, e aí tem essa guerra contínua entre a carne e o espírito que nós travamos. E nós precisamos viver nesse estado de guerra, irmãos, atentos, para que a nossa santificação ela tenha um progresso, ela tenha um ganho ano após ano na nossa vida cristã, na nossa experiência cristã. Nós precisamos nos atentar que nós estamos em luta, nós estamos em guerra contra a nossa carne, contra o diabo, contra as tentações, e nós só vamos vencer, nós só seremos santos de fato, se nós buscarmos a palavra do Senhor,
se buscarmos ao Senhor, se caminharmos com Ele e com a sua igreja, que é declarada santa. Vai chegar um dia ainda que nós, de fato, seremos plenamente santos e desfrutaremos dessa perfeição. Mas até lá, precisamos caminhar com essa dupla certeza. Já somos santos, mas ainda não. Ainda temos lutas a travar, temos batalhas a travar, e nós carecemos da graça do Senhor nos assistindo todos os dias. Um terceiro aspecto do texto diz respeito à confessionalidade. Veja o verso 2. O verso 2, Paulo fala assim: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça vem de alegria, né? A alegria é um termo que os gregos usavam para falar assim: olha, essa é uma saudação que nós fazemos aos deuses do nosso Olimpo. Mas Paulo usa a palavra no sentido contrário. É a graça de Deus que vem sobre o seu povo. É Deus que graciosamente derrama da sua bondade sobre o seu povo. É Ele que chama o seu povo. É Ele que busca a comunhão com o seu povo. Não há relação de nós com Deus a não ser que Ele nos traga para Ele, a não ser que Ele estenda a mão, a não ser que Ele nos salve primeiro, a não ser que Ele transforme a nossa vida primeiro. Então, concernente à salvação, a graça é o resultado dessa bondade de Deus que é manifesta na vida dos crentes. É o livramento da culpa, do castigo do pecado, é a operação transformadora do Espírito Santo na nossa vida. É aquilo que Paulo fala aos Efésios: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela graça, e essa graça não tem nada a ver com as nossas obras, tem a ver com a graça de Deus. E qual que é o resultado, irmãos? É a paz. Não a paz entre os homens, essa paz aqui é a paz de Deus no nosso coração. Não tem relação também com a ausência de sofrimentos, com a ausência de tribulação. Essa paz, ela tem a ver com o fato de que nós fomos reconciliados com Deus. Nós estamos unidos a Ele. Nós podemos falar com Ele, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós temos acesso eterno a Ele. Essa paz que Paulo está desejando e está declarando sobre a igreja de Filipos. Uma paz que o mundo não conhece, uma paz que só os crentes conhecem. Essa é a convicção que a igreja pode ter. E essa convicção de estar reconciliado com Deus, ela tem a ver com a Trindade Santa. Porque Paulo, veja bem, ele diz: a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo ele já citou anteriormente. A igreja santa só é santa por causa da obra do Espírito Santo. Paulo está fazendo uma confissão, a confissão trinitária. Nós cremos em um só Deus, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Paulo faz essa declaração, irmãos, daquilo que nós conhecemos como credo apostólico. O credo apostólico ele vai sendo formatado pelos discípulos e a igreja do primeiro século elabora ele de uma maneira um pouco mais robusta. Você já deve ter ouvido, mas eu vou ler aqui o credo apostólico, me permita, que diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Aí você fala: mas isso aí é da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é não, irmãos. Não é. Ela se apropriou dele e fez as suas adaptações, mas não é. O credo apostólico ele vem da igreja primitiva. É um credo trinitário. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na Trindade Santa. O resumo desse credo está aqui, naquilo que Paulo está dizendo. Uma igreja santificada pelo Espírito e a graça e a paz do Pai e do Filho sobre vocês.
Assim, irmãos, nós também precisamos ter essa confissão de fé na nossa caminhada. Nós cremos em um único Deus, mas que é Pai, Filho e o Espírito Santo. E lembre-se, todo mundo tem uma confissão de fé, até o ateu tem. Até quem não crê precisa dizer que não crê, porque diz que não existe. Mas aí ele tem que refutar aquilo ali. Ele tem uma confissão de fé. Todo mundo tem uma. Todo mundo tem uma crença. Mas espera-se que a igreja confesse ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você pode olhar e falar assim, não, mas isso aqui é tranquilo para nós. Observe bem as igrejas por aí afora, não está tão tranquilo não. Está difícil. Das pessoas confessarem aquilo que é a base da fé cristã. Quanto ao Pai, ao longo da história, geralmente é só o ateísmo que nega o Pai. As religiões por aí afora, todas creem que existe um Criador, que existe um Deus ali, entre todos os deuses e tal. Você vai achar isso. Sobre Cristo, nós tivemos lá no início da história da igreja, antes do primeiro milênio, muitas discussões conciliares sobre cristologia. Por isso que nós tivemos o concílio de Calcedônia, o concílio de Niceia, tudo para afirmar que nós cremos em Cristo. 100% Deus, 100% homem, Deus encarnado, coisas dessa natureza que nós falamos hoje, vem desses concílios lá de trás. Porque a igreja estava lutando contra heresias que estavam chegando perto dela a respeito de Cristo. E hoje em dia me parece que o problema é com o Espírito Santo. Você encontra a seita mais conhecida entre nós, eu acho, que nega a pessoa do Espírito Santo, é os Testemunhas de Jeová. Para eles o Espírito Santo não é Deus. É uma força, é um sopro ali, não é Deus. E eles fazem as alterações na Bíblia deles lá e tal, e se você conversar com eles, eles vão tentar te explicar que o Espírito Santo não é Deus. Isso não é bíblico. A Bíblia diz para nós que é um Deus, mas em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Teve um teólogo, que eu não lembro quem é, que ele falou assim, se você quiser ver a Trindade, vá até o Jordão. É uma referência a Mateus capítulo 3, quando Jesus é batizado. Jesus é batizado, abre o céu, uma voz fala, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo se manifesta sobre Jesus Cristo. A Trindade é visível ali, e nós precisamos manter esta confissão de fé, conforme a Escritura Sagrada nos apresenta, até o fim, até o fim. Nós precisamos crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E eu quero concluir, lembrando aos irmãos que Jesus, ele é a alegria da igreja. A carta dos Filipenses está repleta dessa alegria em Jesus Cristo, e nós precisamos evidenciar essa alegria através do serviço, da santidade e da confissão. Nós, povo de Deus, precisamos nos alegrar em Cristo, e isso precisa se manifestar em serviço. Serviço alegre, serviço voluntarioso, serviço de disposição. Você tem sociedade interna, você tem programação, você tem a própria estrutura da igreja para que você sirva, você tem pessoas lá fora para você servir, você tem pessoas dentro da sua casa, no trabalho, na escola, oportunidade de servir a Cristo não falta, irmãos. A gente só precisa se atentar a isso, lembrar que quando nós servimos, somos servos, seja aqui dentro das paredes desse templo, seja lá fora, ao próximo, primeiro nós servimos é a Cristo, nosso Senhor. É a Ele que nós prestaremos contas, é a Ele que nós devemos glorificar com a nossa vida, com o nosso servir. E nós precisamos compreender isso, nós precisamos viver isso como igreja. Não é à toa que Paulo fala, eu sou servo, Timóteo é servo, e é para a igreja lembrar, vocês também são servos. Lembre-se, nós não somos uma colmeia de abelhas, nós somos a igreja, povo de Deus, só tem operário aqui. Nós também precisamos manifestar essa alegria em Jesus na nossa santidade de vida. Luta contra o pecado, ter ele como inimigo, não como amigo. Lutar para viver de acordo com a palavra do Senhor, independência do Espírito Santo, vivendo separado para ele. Examinar a vida, examinar o que vê, o que fala, com quem anda, o que pensa, o que está consumindo, tudo isso que tem te distanciado de uma vida de santidade para com Deus.
e remover da sua vida, clamar ao Senhor, lutar contra, batalhar com as armas espirituais que Ele tem te dado em Cristo Jesus, para que você seja cada dia mais santo. Tem muita coisa, irmãos, que nos impede de viver uma vida de mais santidade, e você sabe o que é, e você precisa remover da sua vida, você precisa tirar da sua vida. E por fim, que nós sejamos confessionais também, tá? Como igreja, nós precisamos entender, confissões e credos tem mais de 4.000 anos. Você acha que Deuteronômio capítulo 6 não virou uma confissão de fé do povo de Deus, um credo? Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Deuteronômio 6,6 já era um credo, já era uma confissão. E a igreja vem fazendo a sua confissão. Aí a gente olha para esse povo que elaborou essas confissões do passado, fala assim, esse negócio de credo, confissão, esse negócio não é para mim não. É sim. É sim. Nós precisamos pensar que todos nós temos confissões e credos. Agora tem que ver se eles estão de acordo com a palavra ou não. Então essas confissões que nós já temos, como este credo apostólico que eu recitei aqui, foi elaborado lá pelos discípulos e a igreja veio caminhando com ele. E ele é didático para nós. Lógico, não é a palavra de Deus, não é inspirado, mas nos ensina, nos ajuda a ter mais anseio pela palavra do Senhor. Nós precisamos confessar, irmãos, a Trindade Santa, fazendo bom uso, então, de confissões, de credos, de catecismos, que a igreja elabora ao longo do tempo. Aquela igreja, irmãos, de Filipos, ela sobreviveu, no mínimo, 150 anos. Como que a gente sabe disso? Policarpo, bispo de Esmirna, escreveu uma carta para aquela igreja, depois do ano 100 depois de Cristo. No ano 100 depois de Cristo. Paulo já tinha morrido, a carta de Paulo já tinha chegado à igreja de Filipos e Policarpo escreveu uma carta. Durante as exposições de Filipenses eu vou trazer trechos dessa carta, para a gente perceber que 2 gerações depois, a igreja de Filipos ainda estava bem ativa, bem viva, bem relevante naquele lugar. Por que aquela igreja se manteve 2 gerações, pelo menos, com essa vitalidade? Por causa do serviço dela, da santidade dela e da confessionalidade dela. Se você contar uma geração com aproximadamente 70 anos, a igreja presbiteriana de São Caetano do Sul não está nem na primeira ainda. Não fechou nem o ciclo da primeira, 61 anos. Eu não sei quantas gerações o Senhor dará para a nossa igreja, de relevância aqui em São Caetano do Sul. Mas eu tenho certeza, por causa da palavra de Deus, que se nós, como igreja, entendermos que nós somos servos de Cristo, que nós devemos viver uma santidade em Cristo, e que nós devemos confessar a Cristo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e viver isso na prática, o Senhor nos preservará por gerações aqui, para a glória dEle. Que assim, irmãos, que Deus nos dê a graça de sermos esta igreja relevante, serviçal, santa, confessional. Que a graça de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo esteja sobre nós. Amém. Vamos